Muito boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós, que as bênçãos de Deus recaiam sobre cada um que esteja assistindo essa live agora. Eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir desculpas a vocês, porque a gente está tendo interferência de um barulho muito grande aqui do lado de fora. Um vizinho meu está fazendo algumas coisas ali fora com madeira, alguma coisa assim. Mas não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar e nem é por isso que eu vou ficar chateado com o meu vizinho, porque não me cabe isso. Não me cabe ter raiva do meu vizinho por conta disso. Eu gostaria muito de agradecer a todos, pedir desculpas pela ausência nesse tempo, que passei muito tempo sem fazer uma live, mas todo mundo que me conhece sabe que de vez em quando fica conturbado para mim fazer alguma coisa. E, enfim, a gente está seguindo aqui e vai fazer essa, tá? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito, ao meu amigo César René, que faz parte da Comunidade Batista Palavra Viva, Comunidade Batista Palavra Viva. Dizer que, embora as nossas doutrinas sejam diferentes, há entre eu e ele uma harmonia muito grande. E eu queria muito agradecer pelo que ele tem feito por mim nesses últimos dias, e durante alguns dias da minha vida ele esteve sempre ao meu lado. E eu gostaria de dizer a ele, meu amigo César, que um dia eu tenho certeza que você vai ver isso, que eu também estou ao seu lado, tá? Sou muito grato a Deus pelo amigo que você é, e peço a Deus todos os dias que Ele abençoe o trabalho que você faz para Ele, você e todos que lhe cercam, que trabalham em nome de Deus. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre um caso muito interessante, que é a forma como as pessoas se tratam quando tratam o próximo, quando tomam para si certas posturas, sejam elas religiosas, e a gente vai falar sobre isso. Algumas posturas que, ao meu entendimento e ao entendimento de muitas pessoas, são posturas inadequadas. E eu não estou aqui em tom de repreensão, não estou aqui para falar em tom de repreensão. Eu estou aqui para falar mais num tom de aconselhamento. A gente está passando por um período muito turbulento da história da humanidade, e é importante que as pessoas entendam que o ser humano é uma criatura agregadora. Ela gosta de... o ser humano é um ser que ele precisa ter ao seu lado outros seres para que ele conviva bem. E o fato de termos outras pessoas ao nosso lado é um exercício de evolução espiritual enorme. As pessoas precisam entender isso, que nós estamos nesse mundo para crescermos espiritualmente, para evoluirmos espiritualmente. Portanto, é importante também as pessoas entenderem que não nos cabe julgar o próximo. Não é essa a ideia de cristianismo. Até porque uma das frases mais bem ditas na Bíblia é: não julgueis para não seres julgados. E as pessoas têm muito essa questão de julgar o próximo, de condenar o próximo pelas escolhas que elas fazem nas suas vidas, pelas suas posturas religiosas, pelas suas posturas, pelas suas opções sexuais, enfim, pelo modo como as pessoas vivem. Não nos cabe.
Cristo, que nos passou tantos ensinamentos, andou com pessoas completamente diferentes dele, que não tinham a mesma postura que ele, que não tinham o mesmo modo de olhar, mas essas pessoas elas foram transformadas pelas atitudes dele. Então, não nos cabe julgar, e sim amar o próximo como ele é, aceitá-lo como ele é. As pessoas, elas não têm que ser iguais a nós. São as diferenças que nos fazem crescer, são as diferenças que nos fazem evoluir. Nesse período de pandemia, muita gente postou muita coisa nas redes sociais. As redes sociais se tornaram veículos de comunicação de massa, veículos extensos de comunicação. E através das redes sociais a gente vê assim algumas coisas que não são apropriadas para ser ditas. Eu separei para a gente comentar aqui 2 exemplos de 2 postagens que eu achei muito tristes. Assim, eu fiquei muito triste com essas postagens. E são pessoas que eu sei que são cristãs, mas ao que parece não compreenderam ainda a questão da diferença entre as doutrinas cristãs. Não aprenderam a entender e aceitar a doutrina cristã do próximo. Porque a doutrina cristã ela tem muitas vertentes. Só dentro do protestantismo a gente tem a Assembleia de Deus, a gente tem a Igreja Batista, a gente tem a Igreja Pentecostal, a gente tem uma gama de divergências, de ramificações dentro do protestantismo. Ainda no cristianismo nós temos o catolicismo, que tem ainda suas ramificações, tem o catolicismo renovado, enfim, tantas coisas. Dentro do espiritismo nós temos outras vertentes também. Nós temos o que as pessoas chamam de kardecismo, né? Que algumas pessoas, por falta de instrução, dizem: você faz parte do espiritismo de mesa branca, né? Até por uma questão de falta de entendimento. A gente tem a linha de Umbanda, a gente tem a linha de Candomblé, né? A gente tem tantas linhas dentro do espiritismo. E quando a gente vai partir para a seriedade desses trabalhos, a gente vê que são trabalhos cristãos. Independente de como as pessoas vejam isso, entendam isso, são trabalhos cristãos e que precisam ser respeitados dentro das suas essências. Precisam ser respeitados porque ali dentro trabalham pessoas tão falhas como eu e você. Então, eu encontrei essa semana um post que tinha a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, aí tinha um garotinho olhando para a estátua e dizendo assim, para a imagem, dizendo assim: onde está você na Bíblia? E a resposta na própria imagem está em Levítico 26.1, que diz o seguinte: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Essa imagem de Nossa Senhora da Aparecida, que por sinal padroeira do Brasil, é uma das muitas imagens de Maria, né? Então, onde está Maria na Bíblia? Maria está citada assim na Bíblia. E a questão de estátuas, de imagens, é algo que em algumas culturas, em algumas culturas não, em algumas doutrinas é completamente natural o uso de imagens. Eu já fui católico e eu entendo o uso de imagens. Eu compreendo e digo o seguinte:
para as pessoas que condenam o uso de imagens, as pessoas não adoram imagens. As pessoas adoram a Deus. As pessoas têm na imagem a referência de alguém que pode interceder por elas. No caso de Maria, uma grande intercessora, que poucos compreendem isso, e da qual eu sou grande admirador, e gostaria muito que as pessoas que estão assistindo essa live agora, que não são da minha doutrina, e até as que são da doutrina espírita, procurem entender, pesquisar a história real de Maria. Uma história muito bonita, uma história muito profunda. E uma história que foi, de uma certa forma, apagada da Bíblia. Acredito até por uma questão machista de quem traduziu, de quem aglomerou os livros e descartou alguns evangelhos e até algumas passagens, eu acredito, que fazem grandes menções a Maria. Inclusive, a Bíblia é um livro que tem poucas mulheres escrevendo, né? Pouquíssimas mulheres escrevendo. Eu me lembro de Ruth, é um dos livros de mulheres que tem na Bíblia. Mas a gente vê poucas mulheres escrevendo na Bíblia. Talvez até por uma postura machista, né? E talvez por essa postura machista, Maria, mãe de Jesus, enviado por Deus, Maria ela teve uma grande e enorme participação na chegada de Cristo aqui na Terra. E as pessoas simplesmente dizem, mas ela foi instrumento. Ela foi instrumento, mas ela se deu para ser instrumento. Que é o que devemos seguir como exemplo. Sermos instrumento. Estarmos à disposição de Deus. E como mãe encarnada, ela sofreu muito. Ela sofreu bastante. Então eu acho tão injusto falarem isso, sabe? Sobre Maria. Falarem mal, né, da imagem de Maria. Porque é uma referência. Ninguém adora Maria, a imagem de Maria não. A estátua de Maria, vamos dizer assim. Ninguém colocou Maria para servir de adoração e colocar lá acima de Deus, não. As pessoas têm como referência uma intercessora. E alguns ainda vão dizer pra gente, mas Deus disse que, Jesus disse que não há intercessor. Que ele é o único intercessor de fato. Cristo, ele é o nosso grande governador. Mas antes da chegada do Cristo, ele utilizou muitos intercessores e ninguém prestou atenção nisso. Quantos profetas ele utilizou para falar? Quando ele foi fazer a anunciação da chegada do Cristo, ele utilizou um anjo para falar com Maria. É um intercessor. São intercessores. A gente tem intercessores ao nosso redor. Sabe por que a gente tem intercessores? Porque nós não temos ainda a graça, nem a capacidade moral, nem espiritual, nem corporal de falarmos e vermos a Deus diretamente. Nossas preces chegam a Ele sim. Com certeza Ele ouve todas as nossas preces. Mas o agir de Deus se manifesta através de intercessões. E as pessoas não compreendem isso. Ninguém em nosso planeta ainda tem a capacidade de ver a face de Deus, de ouvir a voz de Deus. Engana-se aquele que diz que eu ouvi a voz de Deus. Com certeza você ouviu uma intercessão. Nós não temos ainda graduação moral e física para ouvir a voz de Deus. Vocês podem prestar atenção quantas vezes Deus utilizou-se de intercessores durante toda a história da Bíblia. Até uma jumenta foi utilizada. Está lá no Antigo Testamento.
Quantos profetas foram utilizados para poder falarem a respeito de Deus? E eram pessoas de uma elevação moral bastante alta. Então, pessoas que estão aqui pelo meio do mundo, ainda fazendo bobagem, dizendo bobagem, tropeçando, causando falhas aqui e acolá, causando mágoas aqui e acolá, não tem essa moral para dizer que ouviram a voz de Deus. E com isso, e com esse tipo de postagem, as pessoas se afastam, as pessoas se magoam, as pessoas se doem. Por mais amigo que seja, as pessoas se doem, as pessoas se magoam. É triste de ouvir isso, mas é verdade, as pessoas se doem. É preciso aceitar aquilo que o próximo tem como fé. Se ele crê que um pedaço de madeira é a chave para ele se comunicar com Deus, deixe utilizar, porque ele está tentando se comunicar com Deus. Mas eu duvido que ele, como cristão, coloque aquele pedaço de madeira acima de Jesus ou acima de Deus. Ele não coloca. Ele não coloca. Ele, como cristão, não faz isso. E eu, na qualidade de cristão, devo incentivá-lo a entrar em contato com Deus da forma que ele achar melhor, pelo canal que ele achar melhor, seja por um pedaço de madeira, seja por uma pedra, seja por um espanador, seja lá por qualquer motivo que seja. Se ele acredita que aquilo ali é a forma dele entrar em contato com Deus, deixe-o à vontade. Ore por ele. Incentive-o a buscar a Deus. É essa a nossa função. E não de criticar o próximo. Não de fazer com que o próximo se sinta magoado, se sinta ofendido. É com esse tipo de atitude que a gente afasta as pessoas. É com esse tipo de atitude que se criam tantas desavenças, tantas mágoas. Outra postagem que eu vi também, tão triste, foi a questão da comunicação com os mortos. E isso aí me atinge diretamente quando as pessoas dizem que é pecado a comunicação com os mortos. Até porque no Antigo Testamento isso é falado e tal, que era pecado, que era um erro, que era uma falha, que Deus iria castigar. Claro, a gente estava anos antes de Cristo, num povo involuído, um povo que não sabia direito o que estava fazendo, que estava ainda engatinhando para poder ficar de pé em matéria de conhecimento, em matéria de evolução, e ainda já estava buscando comunicação com os mortos. Comunicação com os mortos. E olhe lá, comunicação com os mortos dito de uma forma bastante errônea. Desliga, por favor. Obrigado. Comunicação que as pessoas só vão entender a partir de 1800 e alguma coisa, quando Kardec começa a decifrar para a gente o que é espiritismo. Espiritismo esse que hoje em dia é condenado de forma brutal. E que é para muitas pessoas a porta de salvação. É uma forma de esclarecimento. Eu, em grande tive a oportunidade de conversar com pessoas bastante esclarecidas, inclusive de igreja evangélica. Um grande amigo meu de trabalho quis saber exatamente o que era espiritismo. E a gente passou 2 dias de trabalho conversando sobre isso. Questões bíblicas. E depois que eu expliquei várias coisas a ele, ele chegou para mim e disse: olha, eu cheguei à conclusão de que realmente muita coisa se explica através do espiritismo. Muitas coisas que eu não conseguia compreender, você me explicou de forma racional. O
Espiritismo ele nos traz uma fé raciocinada. E lembrando que nada impede que você seja católico espírita, que você seja evangélico espírita. Eu, André, particularmente não tenho religião. Eu não sou católico, não sou evangélico. Eu sigo a doutrina espírita, que é uma doutrina que é apenas uma doutrina, que muita gente classifica como religião. Fica a cargo de cada um. Mas, falando em comunicação com os mortos, em Mateus 17, há um relato de que Jesus e 3 de seus apóstolos vão para uma montanha conhecida como o Monte da Transfiguração. Transfiguração é o ato ou efeito de transformar-se, de alterar a figura, de alterar a forma. E lá, Jesus começa a brilhar e os profetas Moisés e Elias aparecem ao seu lado conversando com ele. É pecado a comunicação com os mortos, mas não foi pecado Jesus comunicar-se com os mortos, porque Elias e Moisés já haviam morrido há muito tempo. Mas é pecado para eu e você comunicarmos com os mortos, mas não foi pecado para o Cristo comunicarmos com os mortos. O mesmo Cristo que disse: façam, vocês podem fazer aquilo que eu faço e podem fazer melhor. Mas ele comunicou-se com os mortos. Só porque? Será que só ele tinha permissão para comunicar-se com os mortos? Ou será que só ele tinha evolução moral suficiente para conversar com os mortos naquela época? Porque entre o Antigo Testamento e Cristo houve um salto monumental, brutal. Então, nesse período o mundo evoluiu, as pessoas mudaram, as pessoas cresceram espiritualmente. E aí sim, Cristo pôde mostrar que era possível comunicar-se com os mortos. E não havia condenação nenhuma nisso. Agora, o que as pessoas precisavam entender e aprender, e provavelmente tenha sido por isso que Deus tenha repreendido tanto, era a forma com as quais elas queriam fazer essas comunicações. Porque provavelmente estavam buscando espíritos não evoluídos. E aí sim, essa comunicação é complicada. Mas a partir do momento em que você se trabalha para isso, em que você se evolui espiritualmente, os espíritos de luz eles vão procurar você e não você vai procurar eles. Porque o telefone ele toca de lá para cá e não daqui para lá. É importante demais entendermos isso. É preciso evolução. É preciso compreensão. Uma outra postagem que me deixou bastante... Eu achei isso de uma bobagem tão grande, sabe? Assim, é o meu ponto de vista. Me perdoem quem achar isso igual. Mas eu achei de uma bobagem enorme. Uma foto do Carnaval de 2020, onde um homem fantasiado de diabo espeta Jesus Cristo, que está no chão, enfim, blá. E aí aparece uma foto de 2021, que não é uma foto de 2021, pelo contrário, é uma foto ainda da Sapucaí, só que vazia, e que não, simplesmente avisando que não há carnaval. E a legenda é só para vocês entenderem quem manda. Em outros lugares, em outras postagens, eu vi as pessoas colocarem: olha só as consequências disso aí, dessa atitude, dessa escola de samba. Gente, vamos raciocinar, vamos usar o raciocínio lógico das coisas. Será que por conta de um carnavalesco que resolveu fazer essa encenação, né, de Cristo sendo açoitado pelo diabo, que eu nem vi desfile dessa escola de samba, infelizmente não sei nem qual é a escola de samba. Algumas pessoas chegaram a insinuar
que por conta disso aí que foi feito, houve a pandemia no mundo, era um castigo de Deus para a humanidade. Quer dizer que, se a gente usar a linha de raciocínio rasteira, baixa, a gente vai entender que, por conta disso aí que esse cara fez no carnaval, a humanidade inteira pagou por isso. Olha só, que coisa interessante. Por conta de uma escola de samba que as pessoas que estavam ali provavelmente nem sabiam o que iriam ver, a gente só vê a escola de samba, só vê o que vai acontecer quando a escola de samba entra. Então, eu vou pagar por isso. Alguma coisa que aconteceu de errado aqui no Brasil fez com que na Nova Zelândia morresse alguém por conta da Covid, porque foi um castigo de Deus. Porque tem gente que ainda acredita que a pandemia é um castigo de Deus. E isso é que é uma coisa que as pessoas não conseguem ainda compreender. Que Deus não castiga. Aí tem gente que diz, castiga sim. Gente, um Deus que é de amor, a representação pura do amor, que mandou um espírito extremamente evoluído como Jesus Cristo para cá, para pregar o que é amor, ele vai castigar. Deus não castiga, ele reorienta. Ele não iria reorientar a humanidade com um holocausto como esse, não. Porque isso, no meu ponto de vista, é um holocausto. É uma praga. Mas é algo que era necessário. E as pessoas não compreendem porque era necessário. Em um determinado momento era necessário separar o joio do trigo e essa separação está sendo feita. A gente está entrando numa mudança planetária. Numa mudança em que as pessoas que não têm o seu coração puro, como crianças, não herdarão a terra. Está lá em Mateus. Os justos herdarão a terra. Aqueles que têm o coração puro herdarão a terra. Mas aqueles que não têm, não herdarão a terra. Então essa separação está sendo feita agora, gente. A gente está passando por um período de evolução planetária. E aqueles que não evoluírem espiritualmente não herdarão a terra. Então, eu jamais vou evoluir a partir do momento que eu afastar o meu próximo com as minhas críticas. Com postagens como essas. Com frases que condenem o meu próximo, que digam que o meu próximo está em pecado. Porque quando eu abro a boca para dizer que o meu próximo está em pecado, o primeiro a pecar sou eu. Jesus Cristo é o único Salvador. Concordo, no meu ponto de vista não existe outro Salvador. Não existe. Eu sou cristão, eu acredito nisso. Mas eu acredito que ele usa ferramentas para poder trabalhar. E as ferramentas somos nós que temos que estar disponíveis. E para estarmos disponíveis para o trabalho de Jesus, a gente precisa se dispor em mudanças. Se propor em mudanças de atitudes. Em mudanças de aceitação ao próximo. Se evoluir, crescer mentalmente. Parar de dizer ao outro, olha, tu tá errado porque tu adora a Nossa Senhora. Ninguém adora a Nossa Senhora da Aparecida, ninguém adora a Nossa Senhora do Carmo, ninguém adora a Nossa Senhora não sei de que, ninguém adora nada. São intercessores. Quando é que as pessoas vão entender isso? Será que é tão complicado para as pessoas entenderem o que é um intercessor? Será que é tão difícil para as pessoas compreenderem o que é interceder? E que a gente não tem ainda essa capacidade de ir diretamente, de receber diretamente o agir de Deus. É necessário que haja intercessão, sim. E eu digo de uma forma clara, muitas vezes as respostas para as nossas orações, elas vêm através de um amigo que chega para tu e te fala uma palavra que era necessária para tu ouvir.
chega através até de um desconhecido. Você às vezes está numa fila de ônibus, chega uma pessoa que você nunca viu, nunca imaginou e fala exatamente aquilo que você estava precisando ouvir. Porque se Deus pudesse falar diretamente, se ele pudesse não poder, ele pode, ele não deve fazer isso com a gente, porque a gente não aguenta. Porque se fosse para ele fazer isso diretamente com a gente, ele mesmo viria. Ele mesmo viria fazer a anunciação de Maria. Ele mesmo viria falar para José da chegada do Cristo. Mas a gente não tem capacidade moral para isso. Então a gente tem que entender que temos intercessores sim. E aqueles que não acreditam nisso, respeitem a fé alheia. Amem o próximo exatamente como ele é. Se ele é um bandista, respeite. Se ele é do candomblé, respeitem. Se ele é evangélico, respeite. Se ele é batista, respeite. Se ele é assembleísta, respeite. Se ele é espírita, kardecista, respeite. Ame pessoas. É isso que a gente tem que fazer, aprender a amar as pessoas e não a fé das pessoas. Amar as pessoas em suas essências, naquilo que elas têm de melhor para nos dar. E garanto que o melhor que eu tenho para lhe dar não é uma imagem de Nossa Senhora. Não é a imagem de São Judas Tadeu, não é a imagem de seja lá o que quer que seja. O melhor que eu tenho para lhe dar é o meu amor. E é isso que eu quero de vocês. É isso que eu quero de cada um. É muito mais valioso que presente. Cristo não deixou nenhum brinde para ninguém. Cristo não deixou, olha, eu vou embora e vou deixar esse presente para fulano, para Tomé, eu vou deixar esse presente para Pedro, esse presente para Paulo, eu não deixo presente nenhum. Porque a gente não leva nada daqui, é tudo material. Ele deixou amor, deixou palavra, deixou ensinamento. E nos ensinamentos dele estavam contidos: venha como você está. Ame o próximo como ele é. Aceite o próximo com tudo que ele tem, com tudo que ele é. Então, gente, vamos parar de postar bobagem nas redes sociais. Vamos falar mais de amor, sem direcionar a ofensa religiosa a um e a outro. Sem direcionar a ofensa da opção sexual de um ou de outro. Isso é um problema de cada um, com Deus. Se eu acho que o meu próximo ele está em pecado porque ele é homossexual, isso é um problema dele com Deus. Que eu, André, não vejo isso como problema nenhum, nem como pecado nenhum. Eu tenho uma outra visão completamente diferente disso aí, graças a Deus. O que não me dá margem para, quando fulano ou ciclano virar as costas, eu dizer, olha, eu gosto muito dele, mas ele é gay. E quando tem esse mais, é que eu não amo completamente. Porque se eu amasse completamente, não haveria mais. O amor ele é incondicional. Ele deve ser incondicional. Ou seja, independente da condição do meu próximo, eu tenho que amá-lo. E aceitá-lo. E defendê-lo. E ensinar as pessoas a respeitá-lo. Seguir o Cristo não é só ler a Bíblia e frequentar a igreja, não. Ou frequentar um centro espírita, ou frequentar a igreja católica, não é não. Seguir o Cristo é imitá-lo. Perfeição, como disse eu e o meu amigo César René, a gente conversando ontem, perfeição a gente não vai ter não. Mas a gente busca imitar. Buscar imitar já é um grande passo. É uma grande evolução buscar imitar. E quando a gente busca imitar, aí sim a gente busca imitar na melhor das condições, na melhor das perfeições. Buscar imitar nas perfeições. Nas falhas não vale a pena imitar, até porque a gente não vai achar falha em Cristo, não vai achar falha em Deus. Então quando a gente vai imitar Cristo ou tentar imitar a Deus, a gente vai fazer o melhor.
Então, meus irmãos, sendo essa minha primeira live de 2021, eu gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo. Um ano novo de paz, de reconciliação, de compreensão, de busca pela justiça, de cura. Um ano novo repleto de encontros, mesmo que sejam virtuais, assim como esse está sendo. E eu agradeço a presença de cada um, como o Wilson, como Milka de Paula, como Vana Mota, né? E outras pessoas que estão assistindo, perdão aqui, Glória, Lilian, minha querida ex-super, Maria do Carmo, as pessoas que estão aqui visíveis ainda na tela e outras pessoas que vão assistir, eu desejo a cada um ano novo maravilhoso, um ano novo de muita alegria, um ano novo de empatia, que a gente esteja preparado, porque ainda vem muita coisa ruim ainda pela frente em 2021, pelo que se entende, uma nova onda da Covid está se levantando, e eu acho que as pessoas ainda não compreenderam isso. Ainda tem muita gente brincando, ainda tem muita gente fazendo pouco caso, tem muita gente que acha, porque eu já peguei, eu não pego de novo, enfim. Tem muita gente que não acredita na vacina, tem gente que acredita, mas eu acho que a grande vacina para tudo é a evolução espiritual e o amor. Enquanto a gente não crescer, a gente só tende a perder, né? E a gente tem que ter empatia com o próximo, compreender a dor do próximo. Essa dor que nos iguala, que nos nivela, independente da nossa classe social, independente da nossa classe financeira, da nossa inteligência, do nosso entendimento das coisas, a dor ela é igual para cada um. A dor de perder o pai é igual para cada um, a dor de perder o filho é igual para cada um, a dor de perder o irmão é igual para cada um. A dor de perder um amor é igual para cada um. Marcelino, seja muito bem-vindo. Então, eu desejo que haja empatia entre as pessoas, que haja respeito, muito respeito, principalmente respeito. Sabe, eu acho que o respeito é tudo. O respeito ele é fundamental. Porque quando você respeita, você realmente aceita o próximo como ele é. E que o amor ele se faça mais presente entre nós. Que a gente evite esse tipo de postagens, que a gente evite certos tipos de comentários nas redes sociais, porque isso ofende, isso machuca, isso dói. E isso é como eu afasto as pessoas de mim. Porque eu, André, bloqueei várias pessoas no meu Facebook. Várias, e várias, e várias. Sem dó nem pena, porque eu não queria ver certos tipos de postagens, certos tipos de comentários que não me faziam bem, não me fariam bem, não me fazem bem. Ver certas coisas. Magoa, até porque, mesmo não sendo comigo, mas eu me coloco no lugar das pessoas ofendidas. Sabe? E peço desculpas àqueles a quem eu já ofendi em relação a certas postagens, a certas comunicações, a certas, talvez até alguns comentários que eu tenha feito. Enfim, eu desejo um 2021 massa. Kleber, muito bem-vindo. Meu querido, que pena você chegou no final. Então eu desejo um 2021 a moda pernambucana que ele seja massa. Tá? Que seja tudo de bom. Que Deus ilumine a vida de cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus ele faça o trabalho que ele tem de ser feito como ele sempre fez, com maestria. E que a gente não reclame. Que a gente apenas aceite os desígnios de Deus, porque todos os desígnios de Deus são bons. Uma boa noite para todos. Fiquem na paz e que Jesus nos abençoe com a glória de Deus. Boa noite.